Segundo, hoje nós estamos começando mais uma live do 57 em 7 e hoje eu vou trazer um assunto que é fruto de interação do João Batista, lá de Santa Catarina. João Batista, ele é produtor rural e daí a dúvida é, dá para fazer 57 em 7 como produtor rural? Então, bora lá, João Batista, hoje a live é para você e, claro, que extensiva a produtores rurais aí em geral. Ele produz hortaliças, ele está no município de Antônio Carlos, que é 40 quilômetros de Florianópolis. Ele vende os seus produtos, a sua produção, no Ceasa. E o que ele está dizendo é que o setor está, lá na região dele, está sofrendo bastante, muita gente está quebrando, está difícil a situação. O agronegócio. Basicamente, tem duas estratégias para fazer 57 em 7, para ganhar lucratividade. Uma estratégia é a estratégia de commodities. Na estratégia de commodities, você basicamente tem que ter endividamento zero, alta inovação tecnologia e alta eficiência de gestão. Você precisa ter uma máquina muito regular e quase que ficar ali na moita, esperando a oportunidade de realizar um grande lucro. Ela vem, só que ela não está na tua mão. Você tem que... É uma sensação interessante do 57 em 7, porque você administra bem, muito bem, ajusta a tua máquina, azeita a sua máquina, deixa ela hiper eficiente e vai tocando para não ter prejuízo, para não endividar e vai levando até o momento que a commodity abre o preço. Tá? Então, normalmente, esse é um ciclo que pode demorar, né? Tradicionalmente, nas culturas mais tradicionais, aí, pode demorar 3, 4, 5, 6, 7 anos. No café, o ciclo era tradicionalmente de 7 anos, agora tem outras oscilações, principalmente o aquecimento global gerou uma confusão aí no mercado, mas na carne de boi esse ciclo é conhecido, né? Então, normalmente o preço de uma commodity ele passa por uma baixa, passa por uma alta e vai voltando no mercado. Tá? Por que ele passa? Quando passa numa baixa, normalmente um monte de agropecuaristas entram na atividade porque vê, pô, vai dar lucro, daí aumenta a produção e os preços começam a baixar. Então é esse, né, isso chama-se teorema da teia de aranha, né, que esses preços sobem e baixam, é um teorema econômico. Então, o que acontece? Hoje dá para fazer isso na soja, dá para fazer no milho, dá para fazer no boi, dá para fazer no café, dá para fazer nas commodities. O importante é o quê? Por exemplo, o café agora está em alta, tem um monte de gente plantando café. O que vai acontecer daqui a pouco? Já começou, né? O preço do café já começou a baixar. Se a gente tiver florada normal esse ano, se a coisa funcionar normal no segundo semestre, deixa eu dar um oi aqui para Adriano Saldera, consultor na área de liderança, parceiro de negócios, professor aqui na nossa equipe. Boa tarde, Adriano. Prazer ter você aqui na nossa audiência. A Jéssica também está aqui, mas vamos lá. Então, por exemplo, o café está baixando, vai começar a baixar o preço, a não ser que tenha algum problema na florada, algum problema, né? O inverno já praticamente passou, não houve grandes geadas, então se continuar assim, não houver grandes geadas, nenhuma crise de abastecimento, então a tendência é que se houver uma florada boa no segundo semestre, o café comece a voltar para um patamar normal e baixar preço. Tá? Então daí quem é cafeicultor tem que estar o quê? Tem que estar com a máquina enxuta, tem que estar com tudo funcionando bem, com caixa alto, estoque e aguentar agora 3, 4, 5 anos de preços baixos, sem ter prejuízo. Tá? Esse é o ponto, é o segredo do negócio. Para quando o café voltar a subir, ele tem estoque para vender, ele não está devendo, e daí ele realiza um grande lucro, que normalmente é muito mais que o 57 em 7. Então, esse é o caso de commodities. Isso vale para boi, isso vale para tudo que é commodity na agricultura. Mas o caso do João, a estratégia é outra. É uma estratégia que nós fizemos também no café. Eu participei de um projeto, liderei um projeto aqui em Mogi das Cruzes, na área de Palmeira Jussara, liderei da parte acadêmica, a gente fez em parceria com a comunidade, com uma grande empresa, a Suzano, papel e celulose, e recebemos, inclusive, um prêmio de sustentabilidade. Deixa eu colocar. A estratégia para o caso do João Batista, para o caso do produtor de Palmeira Jussara, a estratégia é aproveitar o quê? A proximidade de um grande mercado próximo de onde ele está. Perguntei para o João Batista que distância que ele estava de Florianópolis, ele falou 40 quilômetros. Eu falei, que distância, quanto disso é estrada de terra? Ele falou, não, quase nada. Então, qual que é a estratégia para o João Batista? É chegar no consumidor final, que para ele é fácil. Hoje é fácil.
Hoje é fácil por causa da internet. Hoje é fácil porque ele pode postar. Hoje é fácil porque ele pode criar o perfil dele no Instagram. Então, hoje é possível ele ter uma visibilidade no consumidor final e conseguir, então, o quê? Desintermediar o preço. Ele vai conseguir vender a verdura dele, as hortaliças dele, para o consumidor final a um preço talvez abaixo do mercado. Olha só que legal. Digamos que a couve lá, é uma das coisas que ele produz, digamos que uma couve, massa de couve, o quilo de couve esteja, mas digamos que esteja R$ 20. Se ele desintermediar todo mundo, se ele, como produtor, chegar lá na casa do consumidor final, ele talvez possa vender a 18, aumentando o seu lucro. Então, ao fazer isso, ele aumenta a sua lucratividade, faz uma oferta vantajosa para o seu cliente final e desintermedia. Não tem ninguém entre a produção e o consumo. Parece simples, é simples, tá? Mas ele tem uma vantagem enorme, e a gente está vendo isso aqui em alguns. Se vocês me pedirem, eu depois exploro alguns casos aqui na região de Campinas, de São Paulo, que esses pequenos agricultores fizeram uma tripla aumento de produtividade e de rentabilidade, que foi desintermediou. Mas qual foi a segunda coisa que ele fez? Ele está tão pertinho de Florianópolis, que é trazer a família do consumidor final para visitar a produção e comprar. Então, 40 quilômetros, imagina, 40 quilômetros de estrada, que seja estrada vicinal asfaltada, 40 minutos, que seja, uma hora no máximo. Então, eu, muitas vezes, fui levar meus netos aqui num sítio aqui em Itupeva para eles conhecerem o campo. Né? Embora a gente tenha fazenda, a fazenda é 2 horas e meia para ir lá. Para ir num sítio aqui, na área rural, de um município vizinho, meia hora. Então, dá para sair de manhã, ir lá, comprar uma cesta de piquenique, que tem um mercadinho lá que vende. A gente, comprar ração, comprar milho, quirera, que eles vendem também tudo então vendem com lucro, é claro, e quirera para dar para os porcos, para as galinhas, para o que for, né? E visitar, fazer um dia de campo, visitar um canteiro de couve, um canteiro de repolho, um canteiro de tomate, né? As crianças brincarem de plantar, brincar de colher. Então, isso é lúdico, isso é educacional. Então, tem múltiplas oportunidades, então, do aumento de renda em loco, então, de produtor rural, ele vira turismo rural, e ainda mais, né? Quem vai lá, ele pode comprar a verdura, as plantas, o que for, pode comprar. Então, vamos por lá, a couve de 20, ele vai comprar direto no campo, saudável, etc., por 19, por 18, que seja. E pode também ali, já não só comprar, já assinar uma assinatura de compra, pronto, com pedido semanal que o João Batista vai entregar durante a semana lá. Então, você tem um grande aumento de receita. Agora, o bacana é que isso aqui, por exemplo, o João Batista pode liderar ali o bairro dele e chamar outros produtores e fazerem um circuito rural, um circuito de turismo rural. Então, não visita só a propriedade do João Batista que produz hortaliça, visita a propriedade do vizinho que produz fruta. Uma outra lá, uma vizinha vai fazer um doce, uma compota, vai fazer um pudim e assim por diante. Agora, em Florianópolis está ali do lado, né? Então, se você conseguir introduzir isso na agenda do município, isso é sensacional. Imagina na alta temporada, até argentino vai visitar a propriedade do João Batista. Então, o que eu estou falando parece muito óbvio, pode parecer muito fácil, né? Nós fizemos isso, a gente fez, né? Tenho visto outros fazerem, né? Tem no caso, então, que eu levava meus netinhos para irem conhecer o campo aqui na região de Campinas, entre Campinas e São Paulo. Isso aqui é um sucesso aqui, e que nós fizemos também lá em Mogi das Cruzes com a palmeira Jussara, né? Você abater uma árvore da palmeira Jussara e tirar o palmito é crime ambiental inafiançável. Então, a gente, nesse projeto comunitário, a Suzana já vinha desenvolvendo isso com a comunidade, com as comunidades ali em torno de Mogi das Cruzes, ensinando, então, ao invés de abater a palmeira, a cultivar a palmeira Jussara e colher o fruto, né? Que parece um açaí. Então, colhe o fruto, e daí a própria Suzano disponibilizou numa das fazendas dela uma área para se fazer uma pequena indústria, e daí se faz a extração, né? Colhe o açaí, colhe o coquinho da Jussara, que é o Jussaí, né?
e se processa ali em uma industrialização quase artesanal, espreme, tira a casca, etc. Mistura um xarope de guaraná e está pronto. Está pronta a polpa de açaí ou de juçaí, que pode ser vendida também. Ali eles vendiam, o início era introduzido na própria merenda escolar dos municípios ali circunvizinhos, de Suzano, de Mogi das Cruzes, dos bairros ali, Itaiaçupeba e assim por diante. E daí como é que eu me envolvi nesse projeto? É que eu coordenava o curso de administração da Universidade de Mogi das Cruzes, e daí eu envolvi meus alunos para fazerem o que a gente chama de TCC, o trabalho de conclusão de curso. Então eles montaram uma estratégia de levar o Jussaí, né, a polpa, de vender a polpa do Jussara em São Paulo, nas boutiques de sustentabilidade, assim por diante, que basicamente é o que a gente está propondo aí para o João Batista. Então, imagina, né, você sair dessa miséria, dessa pressão de ficar tomando o preço do mercado, tomando o preço do intermediador, tomando o preço do Ceasa, e desintermediar, trazer o cliente para dentro da propriedade. Isso é possível, principalmente numa situação como a do João Batista. Nós fazemos isso no café, vocês estão vendo ali o café Carlito Franco ali atrás de mim, o pacotinho, que é o café da região da nossa fazenda. Nossa fazenda foi líder nisso, a partir da nossa fazenda, que se tornou justamente, transformou o café commodity num café customizado, que é certificado como orgânico e de alta qualidade. Então, a partir daí, a gente passou a exportar direto, sem intermediação, para o Japão, isso já há 30 anos, mas vieram outros modelos. Hoje eu estou trazendo esse café por assinatura para o mercado regional aqui de Campinas, também com preço de mercado, né? Um café dessa qualidade aqui, ele custa mais ou menos R$ 252 o quilo, não é o meu preço, é o preço do mercado, é um café raro, e eu consigo oferecer nesse mesmo valor para o meu cliente, só que ainda esse café, o café Carlito que está ali, ele, na verdade, ele pega 20% da receita bruta dele. Então, a gente mostra isso para os nossos clientes, e muitos clientes participam, inclusive, desse projeto por causa disso. A gente investe em projetos sociais. O principal projeto social que a gente investe é o Ágape, lá no sertão da Paraíba, em que a gente está combatendo frontalmente a exploração sexual juvenil e infantil através de esportes, educação e assim por diante. E a gente já tem aí uma geração de crianças que passaram muito longe disso, foram para, né, se desenvolveram e estão hoje no ensino superior, na Universidade Federal da Paraíba, na Universidade Federal de Campina Grande, né, e assim por diante. Então, são transformações que a gente tem. Então, o caso da nossa fazenda é um caso que a gente fez a estratégia de diferenciação. O caso do café Carlito Franco, que sou eu, a gente fez a estratégia de diferenciação no agronegócio em termos de commodities. O caso que eu contei para vocês, mostrei para vocês, que eu participei de Itaiaçupeba, lá de Mogi das Cruzes, né, da Palmeira Jussara, também é um caso de diferenciação. E aqui outros casos, se vocês me perguntarem, aqui mandarem um direct, a gente põe o link, inclusive, de alguns sítios aqui da região de Campinas, indo para Itu, indo para Itupeva, que tem um tremendo sucesso, um tremendo de sítio, viraram empresas, justamente aproveitando a proximidade do público consumidor. Então, está próximo, muito próximo a grandes públicos consumidores. E hoje, essa questão ecológica, essa questão de mudança de clima, essa oportunidade das crianças aprenderem a plantar. E daí tem outros casos, né? Quer dizer, no caso lá do João Batista, eu sou da área criativa, né? Além de fornecer isso, ele pode partir para a jardinagem, fornecer o que? Mudinhas de hortaliça para as pessoas plantarem na varanda do prédio, vão virar parceiros. Essa coisa vai longe. Então, sempre essa associação, essa aproximação com o cliente final, essa desintermediação, ela gera ganhos, são não só econômicos, gera ganhos de sociabilidade, ganhos educacionais, e a coisa vai embora. São inúmeras as oportunidades, são inúmeros os caminhos que podem ser feitos para serem explorados. Mas deixa hoje feito, João Batista. Fica aí a provocação no sentido, quero ver você dia 24 aqui na nossa aula, na nossa aula gratuita, em que eu vou estar mostrando o passo a passo do 57 em 7. Quero ver você participando, que traz outros amigos seus aí da sua região. Acho que vocês estão diante de uma enorme oportunidade. Quando o João Batista falou, olha, nossa situação aqui está difícil, tem muita gente quebrando, eu falei, João, você tem uma mina de ouro na mão. E eu reafirmo aqui, pode anotar, estou falando aqui ao vivo, né, para ser gravado. Existe uma mina de ouro na mão aí dessa agricultura familiar
principalmente próxima a grandes centros. Tá? Dá para explorar qualidade de vida, qualidade de produto, produto de melhor qualidade, certificação, educação. Além, é claro, do turismo rural. E muita gente fala, mas puxa, aqui as nossas instalações são muito simples, nossa casa é muito simples. Hoje isso aí é uma das questões muito valorizadas, né, no turismo rural, ou no turismo em geral. Né? A gente tem casos aí mundiais, né, de gente que sai daqui do Brasil para ir fazer colheita da uva no Vale do Loire, na França, e paga para ajudar a colher. Né? Então, é esse tipo de coisa. Né? A oportunidade educacional é enorme e assim por diante. Deixa eu trazer aqui um outro ponto também, que surgiram algumas perguntas, porque na live de sexta-feira eu mostrei o caso do 57.7 aqui da ISIAP. Né? ISIAP é o Instituto de Saúde, né, Integrada e Alta Performance, que minha esposa comanda, usando, né, entregando uma odontologia de grande valor, né? A gente chama de high ticket, né? Uma odontologia de high ticket. Então, eu mostrei o caso dela, mostrei como ela fez o 57.7, na verdade, ela fez mais que 57.7, ela conseguiu, em 6 meses, 7 meses, crescer o faturamento da ordem de 35%, mas ela conseguiu reduzir custos integrando mais qualidade, mais percepção de valor ou luxo, mas reduzindo o custo, e justamente por integrar processos, inovar na integração de processos. E ela conseguiu fazer muito mais do que 57% do aumento em lucro. E daí, alguns outros profissionais aí da saúde, que a gente teve contato ao longo do fim de semana, falaram, pô, mas Carlos, como é que dá para fazer isso? Na odontologia, a gente vê os dentistas reclamando muito do quê? Das franquias, redes de clínicas odontológicas que chegam com um modelo que pressiona muito em termos de preço e cai qualidade na maioria das vezes, mas que está tornando o mercado difícil para muitos dentistas. Então, como é que dá para fazer isso? Então, na odontologia, tipicamente, se você está sofrendo, se você é dentista e está sofrendo a pressão dessa concorrência desleal, né, das redes de franquias, não perca nossa aula do dia 24, que eu vou te mostrar como você pode desenvolver essa diferenciação. Tá? Da mesma forma que eu comentei aqui na agricultura, de diferenciação de produto, na odontologia também tem espaço para isso. O pessoal de saúde, estou vendo aqui a Lucinha Paiva entrar, né? Lucinha faz parte de uma clínica importante aqui em Campinas, na área de cirurgia plástica e toda essa parte plástica de sucesso, bem localizada, Nova Campinas, um dos melhores bairros aqui da nossa região. E dá para pensar em 57.7 num segmento tão específico e já tão high ticket? Dá. E tem meios. Normalmente, quem está pressionando os profissionais de saúde em geral, né, os médicos, a gente, né, conversando com os médicos e amigos e profissionais, os grandes pressionadores da vida, que estão mudando a vida dos médicos, são os planos de saúde e agora as redes hospitalares, né, que quase que estão colocando um modelo empresarial nos hospitais, em que o médico quase que virou um assalariado ali que ganha por produção ou por produtividade. Isso é o que a gente ouve um pouco dos amigos, né? Nem diria colegas, dos amigos na área da medicina. Mas isso vale para a área de saúde em geral, isso vale para os médicos, isso vale para os fisioterapeutas, isso vale para os nutricionistas, para os profissionais de saúde em geral. Tem espaço. O Brasil tem uma população grande, mais de 210 milhões de habitantes. O Brasil tem classe média, o Brasil tem classe alta. Dentro das regiões mais desenvolvidas, como o estado de São Paulo, o interior do estado de São Paulo, se você pegar esse quase que quadrilátero aqui, Santos, São José dos Campos, sobe até Ribeirão Preto, desce até Sorocaba, nós estamos falando de uma das regiões mais ricas, não só do Brasil, mas uma das regiões mais ricas do mundo. Se você pegar outras regiões do Brasil, como Santa Catarina, que acabei de me referir, como o Sul em geral, então o Brasil tem muitas regiões que são ricas a ponto de serem comparáveis com os países europeus. Olhando nessa perspectiva, a oportunidade da prestação de serviços privados no Brasil é muito maior do que na Europa em geral. Porque na Europa em geral, principalmente nos países mais ricos da Europa, a responsabilidade ou a atribuição da saúde é também do governo, então você não tem tanta oportunidade como um profissional da saúde de exercer isso com plenitude, com rentabilidade e com alta qualidade. Estados Unidos é um caso mais à parte, parecido com o Brasil, um pouco mais rico, com mais
tal como Estados Unidos, no Brasil você tem mais oportunidades, se você é um profissional da saúde, para se fixar no mercado, achar o seu segmento, montar sua estratégia e gerar uma carreira profissional de sucesso com sustentabilidade, com ganho econômico e assim por diante. De novo, é trabalhar sempre nessa combinação de cliente, produto, canais de comunicação de cliente, canais de venda do cliente. Então, as oportunidades estão, mas o que a gente não pode é se acomodar e ficar aí, né, sentado à beira do caminho, esperando a morte chegar ou vendo a vida passar. Tem muita oportunidade. O Brasil é o país das oportunidades, em todos os segmentos. Agora, se requer o quê? Não é só requer trabalho, se requer justamente analisar, aprofundar, usar uma sistemática de estratégica, né, um sistema estratégico de análise e desenvolvimento de negócios. Então, dá para fazer na saúde, dá para fazer no agronegócio, dá para fazer na engenharia, dá para fazer na construção civil, dá para fazer em qualquer setor. O importante sempre é trabalhar nessa combinação do que você faz bem. Eu falei já desse modelo dos 3 círculos. O que você gosta muito de fazer e é muito bom no que faz. Então, o que você faz muito bem com o que o mercado compra. E daí, o que o mercado compra? Então, lá na odontologia, quando você vê as franchises, então você precisa achar qual é o nicho que você consegue ter um cliente ativo, que você se diferencia das franchises e que você consegue rentabilidade. É fácil? Não, gente, justamente é por isso que vocês estão aqui, ou é por isso que eu estou aqui, é por isso que dá para falar do 57 em 7. É fácil fazer o 57 em 7? É possível. Agora tem que trabalhar, tem que fazer, tem que se dispor a fazer isso, sair do lugar comum e investir, né, uma energia a mais, não só em continuar trabalhando, mas em diferenciar o seu trabalho. Isso é assim que se faz o 57 em 7. Então, eu já mostrei para vocês, eu fiz 57 em 7 com renda passiva, né, nos meus negócios de imóveis no litoral para locação e valorização, que é na Riviera de São Lourenço, aqui no estado de São Paulo. A gente fez, quando eu falo a gente fez, na verdade, quando eu falo eu fiz, é eu e minha esposa, né, porque ela é minha sócia em tudo. A gente fez isso na ISIAP, a clínica dela. Também fizemos, temos feito, continuamos fazendo. Então, implicou em a gente estudar o negócio, aperfeiçoar e alcançar. Sempre, lembrando sempre isso. Né? Quando eu comento lá do Café Carlito Franco, a mesma coisa dá para fazer no agronegócio. Quando eu falo para o João Batista, esse negócio é bom, você tem uma mina de ouro na mão, dá para fazer? Então, é sempre entender isso. Que quem busca o 57 em 7 como fim em si mesmo, vai acabar não ganhando nada. A gente precisa combinar o que faz bem, que faz com excelência, com o que é lucrável, com o que o mercado compra. E daí, se a gente fizer isso aqui, o 57 em 7 é consequência. Então, você vai ajustar a máquina aqui na produção e na integração com o mercado, e daí você vai chegar lá. Mas isso dá para a gente ver. Mudança de qualidade de vida. Quem fez, vive melhor. Eu vejo isso no agronegócio, os inúmeros casos que foram decorrentes dessa estratégia que nós implantamos no nosso negócio do café. Depois, pequenos agricultores foram copiando, entrando no sistema, e hoje existe uma grande cooperativa na nossa região, que é o maior exportador do mundo de café orgânico. Lá em Mogi das Cruzes, a gente também está vendo isso, está vendo essa transformação. E, no caso, né, dos nossos negócios, isso também mudou a nossa rentabilidade, tanto que a gente tem podido o quê? Reinvestir na expansão do negócio. A gente tem investido tanto na Riviera como aqui na clínica odontológica da minha esposa, tá? Para expandir, para trazer mais profissionais, e isso cria oportunidades, inclusive, para os profissionais que a gente tem trazido. Então é isso, pessoal. Anota aí na sua agenda, dia 24 às 20 horas, quinta-feira, a gente vai fazer uma aula gratuita em que eu vou ensinar o passo a passo de como você vai fazer o seu 57 em 7 no seu negócio. Fica aí para vocês uma boa semana e um beijo no coração.